Oi gente, sejam bem-vindos ao meu vlog. Vocês viram aí alguns takes do que eu fiz aí na parte da manhã e um pouco da tarde. Agora é 3h40 e eu vou agora dar uma estudada, conversar aqui com vocês, mostrar algumas coisinhas. E eu já fiz musculação hoje de manhã, fiz cardio, trabalhei bastante, fiz almoço pra família, almocei, enfim. E agora eu tava até agora trabalhando também. E agora, então, eu vou estudar um pouco, compartilhar algumas coisas com vocês, enfim, me acompanhem aí. Hoje é uma tarde que eu consegui tirar um tempinho aí, parar um pouco mais cedo de trabalhar, para conseguir estudar. E normalmente, quando eu consigo esse tempinho durante a tarde, eu gosto de estudar inglês, tá? Eu estudo aí, assisto 1, 2 aulas por semana, eu não tenho muito tempo para estudar como eu gostaria de assistir uma aula por dia, mas eu faço o aplicativo aqui de memorização, né, as cartas de memorização, quase todos os dias. Então, eu já mostrei isso num outro vlog, tá, sobre o meu curso de inglês, que é o curso da Fluency Academy. Já expliquei, dei alguns detalhes em outro vlog que tem aqui no canal, mas hoje eu vou estudar, então, mais um pouquinho do curso de inglês, e daí à noite, que normalmente é o momento que eu estudo coisas da faculdade, né, que é o curso de nutrição, pra quem não sabe, e daí esse período da tarde é mais pra esses estudos extras, sabe? Então, eu vou estudar agora, eu estudo pelo meu tablet, gente, eu amo estudar pelo tablet, é a melhor coisa que tem, de verdade, gente, é maravilhoso, muito prático, e agora vou deixar vocês, então, com os takes de eu estudando inglês. Sempre tenho comigo uma garrafa de água, e essa aqui eu personalizei com os adesivos, olha que lindo, gente. Eu amei esses adesivos, eu comprei na Shopee. Aqui tá a plataforma do curso. Eu tenho uma pasta aqui no meu Samsung Notes que é só com coisas de inglês. Então aqui tá o meu caderno digital de inglês que eu tenho. Daí eu vou dar continuidade agora na aula. E eu uso esse caderno para escrever as coisinhas da aula, mas também tem um material de apoio que eu já baixei. E sim, o moço começou a cortar grama agora, então vai ter esse barulho chato, né? Mas eu vou colocar uma musiquinha aqui, vocês nem vão ouvir. Acabei a aula, foi muito legal, era 20 minutos, eu acho 17 minutos a aula, então foi curta. E eu copiei aqui algumas coisas, eu gosto de copiar alguns verbos ali pra eu memorizando. E também algumas explicações, sabe? Aqui eu copiei algumas estruturas, até nessa aula eu acabei não copiando nenhuma explicação, porque é um conteúdo que eu já sei, mas eu gosto de estar relembrando, sabe? Então é sobre o uso do does e também as palavrinhas que começam com W e H, né? A gente usa pra fazer perguntas, enfim, daí eu gostei bastante da aula. Agora eu já tô aqui no aplicativo de memorização, né, das cartas, e daí eu gosto de fazer agora com bastante calma, eu repito a frase, primeiro eu clico aqui, né, e daí o cara fala, né, parece alguém falando a frase, e daí depois eu vou repetindo, e daí viro a carta aqui, e aqui tem a tradução, ó. Daí eu coloco se foi fácil, se foi difícil, enfim, bem interessante. Hoje eu tenho só 36 cartinhas pra fazer, então é isso aí. Aí conforme eu classifico aqui, ela vai voltando pro meu deck de frases diárias. Se eu boto que é fácil, ela vai demorar mais pra retornar aqui pro deck. Se eu coloquei que não lembro, que foi difícil, provavelmente amanhã ou depois de amanhã ela já volta pro deck, pra eu ir relembrando e memorizando. Gente, agora eu vou dobrar umas roupas aqui. Bem na hora que eu comecei, o cara começou a cortar grama de novo, que ele tinha dado uma pausa. Mas enfim,
eu acho que com o microfone não vai ficar tão ruim, né? Que eu tô usando o microfone aqui bem perto, então eu espero que o áudio não fique tão ruim. Mas eu vou dobrar aqui umas roupas íntimas, então obviamente eu não vou mostrar pra vocês eu dobrando, por isso que eu coloquei a câmera mais pra cima. Mas eu queria conversar com vocês um pouquinho sobre o YouTube, sabe? Sobre alguns canais que eu tô gostando de assistir, sobre também um pouquinho de por que eu criei meu canal, né? Enfim, vamos começar então por que eu criei meu canal. Porque eu amo assistir YouTube e eu pensei, cara, quero também ter um canal, sabe? Pra compartilhar as minhas coisas, enfim. Só que às vezes eu fico meio assim, eu não tenho uma vida tão interessante igual as das pessoas que eu acompanho, por exemplo, sabe? Daí eu fico meio assim, será que alguém vai gostar de ver os meus vídeos? Mas enfim. Eu vou gravar porque eu gosto, é uma coisa que eu sempre amei desde pequena, gravar vídeo. Eu nunca postava em nenhum lugar, na verdade. Eu tive alguns canaizinhos já do YouTube que eu apaguei, assim, que não chegaram, assim, a ter muitos inscritos, mas eu fazia uns vídeos nada a ver, assim, de brinquedo, enfim, quando eu era bem pequena, e eu acabei apagando esses vídeos, esses canais, perdi tudo, porque eu tinha vergonha de alguém descobrir, né? Mas, enfim, agora eu tenho meu canal e tenho postado, assim, alguns vídeos, alguns conteúdos, mas eu resolvi começar porque eu pensei, não vou perder nada, sabe? Tipo, é um hobby, sabe? É uma coisa que eu sempre gostei, mas nunca tinha coragem, sabe? De criar, de fazer. E igual eu falei, como eu compartilho, como eu acompanho pessoas muito legais, eu ficava tipo, eu nem sou tão legal, eu não sou tão engraçada. Ou o que eu vou ficar mostrando da minha vida se eu não faço grandes coisas, grandes viagens, né? Mas enfim, é um sonho, né? Um dia eu irei realizar essas coisas. Mas enfim, né? Eu sou uma mera estudante de nutrição e é isso. Mas eu penso, todo mundo pode agregar na vida dos outros, sabe? E, enfim, daí então eu tenho feito aí os meus vídeos e compartilhando algumas coisas aí dos meus estudos, principalmente, porque essa é a fase que eu tô vivendo, sabe? E é um conteúdo que é uma coisa que fica mais fácil pra eu gravar, né, do que eu tô vivendo, mas eu quero trazer muitos outros conteúdos legais, enfim. E falar um pouquinho pra vocês do que eu gosto de assistir no YouTube, né? Eu amo assistir principalmente vlog. E tem várias pessoas que eu adoro assistir. Eu comecei a assistir YouTube bem cedo, assim, lá com meus 10 anos, mais ou menos, que foi quando, assim, eu comecei a ter mais contato com a internet e tal, né? E daí eu lembro que eu assistia muito os vídeos da Júlia Silva, né? Eu acho que foi um pouquinho antes, ali com uns 9 anos, não sei. Não lembro exatamente quando, mas eu assistia muito a Júlia Silva porque ela fazia vídeos de Monster High, eu era apaixonada, eu e minha irmã. A gente teve também várias Monster High e fazia vídeo de brinquedo, então era o que eu gostava na época, né, de assistir. Mas logo, eu lembro ali, né, 10 anos ali, já quase pré-adolescência, enfim, na minha pré-adolescência eu já comecei a assistir várias blogueiras, eu gostava muito de Tassiele Alcoleia, de Carol Pinheiro, Nina Secrets, Fabi Santina e alguns outros canais também que às vezes até, tipo, não eram tão apropriados pra minha idade, tipo, Christian Figueiredo, o Júlio Cocielo, mas daí isso foi mais na adolescência que eu comecei a assistir. Tão novinha assim eu não assistia a esses não, né? Mas enfim, óbvio que os meus pais, eles sempre tiveram muito controle, assim, sobre o que eu assistia. Mas esses eu conseguia dar uma burladinha, assim, sabe? Porque se eles vissem mesmo o que eles falavam naquela época, eles não iam deixar eu assistir. Mas enfim, eu sempre gostei muito de blogueira, sabe? Não tanto ligado só a coisas de maquiagem, eu nem olhava muito esses vídeos, porque o que eu mais gostava era vlog. Vlog de viagem, vlog do dia a dia. Também amava vídeo de comprinhas, isso eu adorava assistir. Vídeo de tour, gente, vídeo de tour pelo quarto, tour pela minha casa, eu amava, sempre gostei. Então era o que eu mais gostava de assistir, sabe? E hoje em dia, também ainda são conteúdos que eu gosto muito de assistir, e muitas das blogueiras que eu seguia naquela época, Flávia Kalina, Tassiele Alcoleia, Carol Pinheiro, Nina Secrets, Fabi Santina, quais eram as outras? Ai, gente, tinha muitas, né? Eram muitas. Eu ainda continuo assistindo até hoje a maioria delas, acompanhando, assim, né? Óbvio que tem umas fases, assim, que eu acompanhava mais, e outras fases que eu ficava sem ver uns vídeos, que às vezes, sei lá, não era nem por enjoar, sei lá, era só porque não tava na vibe de assistir, eu acho, aquele conteúdo e tal, mas eu sempre acompanhei essas mulheres, né, que eu admiro demais, inclusive. E agora recentemente eu descobri alguns canais
muito bons que eu tô amando, eu até vou compartilhar com vocês. O primeiro deles foi no fim do ano passado que eu descobri, foi o Malu Daily Life. É uma diva, adoro a Malu, sério. Desde então, eu maratonei, assim, sério, quando eu descobri o canal dela, que foi por causa de planner, eu tava pesquisando sobre planner, encontrei um vídeo dela falando sobre um planner da marca que eu queria comprar, e daí eu simplesmente amei o jeito dela, e o estilo dela, enfim, sei lá, a personalidade dela, realmente, eu gostei muito. E daí eu maratonei. Eu assisti quase todos os vídeos do canal dela já, porque ela começou o canal não tem tanto tempo, então não tem, assim, muitos vídeos, mas já tem vários, e eu já assisti quase todos. E no fim do ano passado também, eu tava assistindo um vídeo de material universitário, material escolar, que eu também é outra coisa que eu amo. Então, na época também que eu era mais nova, eu assistia direto vídeo de material escolar, né? Óbvio, todo início de ano, né? Quando as blogueirinhas faziam um vídeo. E daí, eu descobri a Amanda Ferrari, que é uma dermatologista incrível, e são canais que não tem, assim, milhões de seguidores ainda, sabe? Porque eu sei que elas vão conseguir, porque é muito legal os vídeos delas. Então fica aí de indicação pra vocês, essas são as duas mulheres, assim, que eu mais tenho assistido nesse ramo, assim, de blogueira, sabe? Que mostram comprinhas, que faz vlog do dia a dia, e da Amanda também. Eu simplesmente maratonei os vídeos dela. Eu já assisti também quase todos, ela também criou o canal recentemente, eu acompanho elas também nas redes sociais e no YouTube. Mas enfim, a Malu, ela é uma corredora, ela corre, faz maratonas e tal, e o foco principal dos vídeos dela não é esse, até porque eu nem corro no momento, eu já corri, mas nem corro, nem sou corredora, e eu adoro acompanhar, porque é vlog de dia a dia, da vida, enfim, muito legal. E a Amanda, ela é dermatologista, né, super rica, super chique, e eu acho ela muito engraçada, eu gosto muito dela, o jeito, assim, dela é engraçado, e o jeito que ela vai mostrando a vida dela, uma vida super corrida, super agitada, cheio de viagens, eventos e coisa arada, e é muito legal, então eu gosto muito de acompanhar, ela tem um bom gosto também excelente. Tenho gostado muito de acompanhar essas duas, principalmente, desse ramo, assim, de vlogs, né, de dia a dia, enfim, mas também tem várias outras mulheres que eu sigo, que eu amo, que é, por exemplo, a Natália Pérsico, que até eu tenho o curso dela, que é o Lendo Pra Crescer, maravilhoso. Daí ela faz também vlog e tal, mas é uma puxada, é uma pegada mais assim de acrescentar na tua vida, sabe? Não que as outras, não que a Malu, por exemplo, e a Amanda não acrescentem, não. Eu sempre aprendo, a gente sempre aprende com as pessoas alguma coisa ou outra, mas a Natália Pérsico, por exemplo, se vocês verem os vídeos dela, é mais passando um conhecimento, sabe? Dos livros que ela lê, ou falando sobre desenvolvimento pessoal, produtividade, essas coisas. Então, tem mais essa pegada, assim, de passar um conhecimento, sabe? Mas ela também faz vlog, a Natália, né, que eu tô falando agora, e então eu gosto muito também de assistir ela. A Poliana Braga também, adoro ela também faz muito vlog do dia a dia, e ela tem essa pegada também de mais ter um conteúdo de falar de produtividade, disciplina, mas ela faz bastante vlog também, e eu adoro, assim. Então, aí estão mais algumas indicações, que são pessoas que não são super, tipo, não tem milhões, assim, de seguidores no YouTube, que talvez você não conheça. Então, fica aí a indicação. Eu tô terminando aqui ainda essas roupas, que eu tenho que separar ainda o que é meu, o que é da minha irmã, e terminar de dobrar. Mas eu acho que era isso que eu queria falar, mais ou menos, compartilhar aí sobre as principais que eu tô assistindo no momento. Como eu falei, eu sempre, assim, são as que eu descobri recentemente, sabe? A Natália e a Poliana já faz mais tempo, já faz anos, eu acho que eu sigo elas. Anos não, mas foi no ano passado, no início do ano passado, então já deve fazer pelo menos um ano aí que eu sigo elas. Essas outras foi mais recente, foi no fim de 2025 que eu comecei a seguir. E, enfim, tô adorando acompanhar, e são pessoas que me inspiram, sabe? Me inspiram muito, e é isso, fica aí a indicação pra vocês. Agora eu quero conversar um pouquinho com vocês, mostrar, na verdade, o livro que eu tô lendo, que é esse aqui, A Arte de Fazer Acontecer, que é do David Allen. Esse livro aqui, quem eu vi falando dele foi a Júlia Urbano, que também é um canal maravilhoso,
peguem aí de indicação. Esse canal dela eu já indiquei em outros vídeos aqui no canal também, porque eu adoro os vídeos dela. Ela fala sobre produtividade, também faz vlog, dia a dia, como organizar as tarefas, enfim. E ela falou desse livro aqui, do David Allen, A Arte de Fazer Acontecer. E eu tô no início dele ainda, mas é um livro bem interessante, que eu acho que ele dá várias técnicas, várias, assim, estratégias, né? Estratégias para aumentar a produtividade e reduzir o estresse. E assim que eu for praticando essas estratégias que ele for falando aqui no livro, eu quero ir trazendo aqui para vocês. Então, são dicas de organização, pelo que eu sei, como elencar prioridades, enfim, né? Como eu falei para vocês, eu ainda tô bem no início do livro, então não tenho muito assim o que dizer, e tá sendo uma dificuldade no meu dia a dia eu tirar tempo para ler, porque eu tô com um problema de foco. Eu começo a ler, mas tem me entediado um pouco às vezes, não porque o livro é ruim, não esse livro em específico eu tô falando, tá? Mas às vezes eu tenho um pouco de... eu simplesmente, ao invés de ler, eu vou fazer outra coisa, sabe? E isso é uma coisa que eu sei que é por causa do celular, e eu tô tentando diminuir aí meu tempo de tela, e porque eu tô sentindo que o meu foco que tá muito difícil de eu focar bastante tempo, por exemplo, num livro. Por quê? Por causa do celular. Então é outra coisa que eu tô tentando aí melhorar na minha vida, é essa questão do celular, pra eu conseguir ter mais foco, sabe? E deixar ele longe quando eu quero, por exemplo, ler um livro. Mas enfim, se vocês já leram esse livro, deixa aqui nos comentários o que vocês acharam dele. Já vi muitas pessoas falando bem do livro, então acredito que ele seja um livro muito bom. Aqui fala, ó, 5 passos, por meio de 5 passos e inúmeros exemplos, você vai aprender a aplicar a regra dos 2 minutos, faça, delegue, adie ou jogue fora, para esvaziar sua caixa de entrada, reavaliar as metas e manter o foco, planejar projetos de longo prazo e revisá-los semanalmente, controlar a ansiedade e a sobrecarga de trabalho, aceitar que você não pode fazer tudo ao mesmo tempo e que algumas coisas podem ficar para depois. Então eu achei muito interessante, e eu também vou usar ele para... vou ver, né, se eu vou conseguir aplicar coisas nos meus estudos, mas eu acredito que sim, ele é um livro mais voltado, parece pro trabalho, na verdade é produtividade, né, mas eu já vi aqui no que eu comecei a ler que ele fala bastante de trabalho, né, e eu tenho trabalho, então eu também trabalho, mas é uma coisa que até consigo, assim, conciliar bem o meu trabalho, meu horário de trabalho e os meus estudos. Mas enfim, eu vou ir aplicando essas estratégias de produtividade tanto na minha vida, né? Enfim, aí eu vou compartilhando com vocês o que eu achar. Agora já são 7h06 da noite e eu vou começar os meus estudos, né, da faculdade. Tenho uma aula presencial, mas eu também tenho aulas que ficam gravadas, né, na plataforma da faculdade que eu tenho que estudar. E hoje, o que eu coloquei aqui no meu planner, tô com ele aqui, não vou conseguir mostrar porque eu tô segurando o microfone, mas ó, tô com ele aqui. E hoje eu vou assistir aula de educação alimentar, de dietoterapia, ler capítulos do livro também, na verdade eu vou iniciar lendo o capítulo do livro, e eu quero ler o livro A Arte de Fazer Acontecer, que eu mostrei pra vocês há pouquinho tempo, né? Então, é isso que eu tenho pra hoje. Eu tô amando as aulas de dietoterapia, mas eu tô gostando muito também da matéria de educação alimentar, porque ela puxa um pouquinho mais pro comportamento, que é a abordagem que eu mais gosto da nutrição, né, que é a nutrição comportamental. Então, eu tenho gostado bastante das aulas de educação alimentar, a professora é muito legal, e ela fala muito sobre essa questão de que, hoje em dia, a gente não come mais comida, a gente come macronutrientes, né? Vai dizer, a gente fala só assim, tem que comer proteína, hoje eu comi proteína no almoço. Parece que a comida, ela deixou de ser comida. Agora é proteína, carboidrato e não tem mais nome, entendeu? Então é bem preocupante, porque a gente sabe da importância de se alimentar de forma saudável, de nutrir o nosso corpo com uma alimentação saudável, mas também esse terrorismo alimentar, essas dietas super restritivas, que tu proíbe alimentos, que tu faz terrorismo alimentar mesmo, de, meu Deus, não posso colocar na boca, só tem perpetuado muitos transtornos alimentares, tá? E cuidado, gente, cuidado com quem vocês seguem nessa área
de nutrição ou até blogueiras fitness que às vezes não têm nem muito conhecimento e saem falando besteiras por aí. Tomem muito cuidado com quem vocês estão consumindo, de quem vocês estão consumindo esse tipo de conteúdo, porque às vezes tem muita blogueira fitness aí que é cheia de transtorno alimentar e fica perpetuando os ensinamentos dela, o que ela acha certo fazer, sem ter conhecimento e, e fica influenciando muitas pessoas a fazerem coisas que claramente são ali, né, para quem é profissional ou para quem tem um pouco mais de conhecimento, claramente são atitudes muito rigorosas, muito drásticas em relação à alimentação, sabe? Que não são saudáveis. Por mais que ela esteja se alimentando ali, comendo coisas saudáveis, a relação que ela tem com a comida e com os alimentos pode não ser saudável. Então tomem bastante cuidado com isso e agora eu vou ir para as minhas aulas. Esses dias eu postei um vlog de estudos no Shorts aqui do YouTube e uma menina perguntou da onde que é esses meus livros aqui. Eu tava grifando alguma parte dele aqui e ela perguntou: gente, esses livros aqui, eles são da minha faculdade, que é a Unicesumar, então eles são livros feitos pelos próprios professores da faculdade e esses livros, eles falam dos conteúdos das aulas que a gente tem, então cada unidade do livro tem uma aula explicando sobre. Tá? Então eles são livros muito bons, eu gosto muito, tem exercício também, tem questões para fazer no fim de cada unidade e são livros bem completos, assim, que falam sobre os conteúdos das aulas, eu gosto muito disso. Tenho ele tanto na versão assim, física, né, quanto na versão digital ali no meu tablet, então aqui eu tenho das duas disciplinas que eu tô estudando no momento, Educação Alimentar e Nutricional e Dietoterapia. Dietoterapia tá bem interessante também, tô gostando bastante, porque é mais pra quem quer trabalhar com hospital, que não é o meu caso, né? Quem quer trabalhar cuidando dos pacientes no hospital, mas é bem interessante, tô gostando bastante de estudar sobre. Explicando um pouquinho, né, pra quem possa interessar, a dietoterapia, ela é quando a gente faz a dieta para pessoas que têm uma doença, então tem que ser uma dieta específica, né? Pessoas que têm diabetes ou que estão em alguma condição específica no hospital, que a dieta precisa ser, por exemplo, líquida ou pastosa. Então a gente aprende sobre isso, a gente teve uma aula também prática que a gente foi para a cozinha fazer essas comidas de hospital mesmo, sabe? Então, para quem gosta dessa área, quem quer ir para a área hospitalar, é uma matéria bem importante, sabe? Para todo mundo, né? Mas principalmente porque tu também pode, querendo ou não, usar um pouco na clínica, né? Se tu tem um paciente que é diabético, por exemplo, né? Então, mas eu tô achando bem interessante, uma matéria bem legal. E, como eu já tinha falado, né, Educação Alimentar e Nutricional tá sendo a minha disciplina favorita, porque, como eu falei, ela fala muito sobre essa questão do comportamento alimentar também, sabe? Então, eu tô achando bem interessante também, e como que a gente pode ajudar e educar de forma eficiente e eficaz os pacientes e a população, né, sobre a importância, né, de uma alimentação saudável, mas sempre cuidando para não ir para esse lado do terrorismo, sempre respeitando a cultura, os gostos do paciente, então eu tô achando muito legal. Olha que legal isso aqui, o meu livro tem um negócio que é de realidade aumentada, daí eu venho aqui com o aplicativo da faculdade e eu coloco aqui, ó. E daí, tá aqui no meu tablet, ó, tá vendo? Daí eu posso clicar ali naquelas coisinhas, eu não vou conseguir porque eu tô segurando a câmera com uma mão e o tablet com a outra, mas daí ali eu consigo ver algumas informações sobre o citoplasma, estoque de gordura, tudo bem legal. É tipo um negocinho 3D assim que fica. Aqui, ó, consegui clicar ali na membrana pra mostrar pra vocês que vem uma explicação do que é. Muito legal isso. Então, gente, este foi o vlog de hoje. Muito obrigada por me acompanharem neste dia. Espero que vocês tenham gostado. Se tu gostou, curte o vídeo aqui. Também te inscreve no canal.
e compartilha com quem tu acha que possa gostar desse tipo de conteúdo. Tchau e até o próximo vídeo.